Finalmente foi revelado o que aconteceu com a Annie, o nome do filho do Negan, o porquê que eles colocam os Walkers dentro daquele aquário com aquele líquido diferente e ainda o que motivou o croata a ser esse cara insano, meio doido da cabeça. Tudo isso e muito mais explicado no vídeo de hoje, onde eu conto tudo e todos os detalhes sobre o episódio 3 de Dead City. O episódio ele já começa mostrando um flashback da Jeannie com o Negan, logo quando eles acabaram de se juntar, onde dá pra ver o Negan questionando ela do porquê que ela não fala e fica seguindo ele, mas também do nada foge. Eles ainda lidam com um Walker que está preso e aparentemente antes de se transformar estava atrás deles. Em seguida a gente vê ela, depois de fugir da comunidade do outro lado do rio Hudson, observando Manhattan e procurando uma forma de atravessar. Não sabemos ainda o que essa garota vê no Negan, mas aparentemente ela é incapaz de ficar longe dele. Ela vai conseguir achar uma espécie de gaveta de geladeira e usa como barco, que eu acho muito corajoso, porque eu mesmo não teria coragem de atravessar esse rio podre nem dentro de um barco grande, imagine dentro desse negócio aí. A cena logo segue mostrando a Maggie e o Negan com o pessoal ali espreitando e usando chifres de cervo para chamar a atenção de um outro que estava ali na rua sem saída, fazendo o que eu não sei, né? Mas aparentemente ainda existem alguns animais por ali e o pessoal está sempre caçando. A cena muda já para eles em uma lojinha de conveniência com o animal pendurado. E é nisso quando dois deles começam a contar que sempre estiveram em Manhattan, eles cresceram ali no momento em que tudo aconteceu. Falam da dificuldade que foi aquele caos, contam como foi esperar por ajuda e quando finalmente chegou o exército ali não foi para ajudar e sim para destruir todas as saídas da cidade, como já foi mencionado antes na série. Então os poucos que sobreviveram meio que tentaram se unir ali até a chegada do croata, que veio com toda aquela promessa de ajudar as pessoas, tão revolucionário, mas que todo mundo sabe como funciona. E quando ela começa a falar da abordagem dele, da maneira dele torturar as pessoas, obrigar elas a serem igual a eles ou acabariam sendo punidas, fez com que a Maggie se lembrasse na mesma hora dos Salvadores, no qual fez dela ter ali uma breve crise de ansiedade. E isso é um negócio que tá me incomodando um pouco em Dead City, sabe? Porque pra mim parece que ela tá regredindo. Eu entendo que tem todas essas questões por trás que está acontecendo que faz com que ela esteja um pouco mais frágil, mas pô, aqui faz parecer que ela ainda não superou e não soube lidar com esse trauma, mesmo depois de toda a construção que ela já teve na série. Mas como eu disse, tem muita coisa envolvida nisso que afeta ela nessa busca. Provavelmente o evento anterior do Negan deve ter recobrado essa memória ruim dentro dela, toda essa carga que ela tá trazendo, que envolve o filho dela, que ainda vai ser explorado nesse vídeo, que aconteceu nesse episódio, e o Negan também percebe isso e deve estar até se sentindo culpado. Logo mostra que a Jeannie então conseguiu atravessar o rio e chegou até a ilha, o que eu acho que vai ser algo muito ruim, cara. Eu posso estar falando merda, mas eu acho que ela vai acabar sendo capturada e isso pode atrapalhar um pouco o Negan e a Maggie. A cena volta pra eles, já em um prédio, olhando vários Walkers cercando aquela arena, Madison Square Garden, onde provavelmente o croata fez a sua base, seu quartel. E a gente descobre que aquele carro de som que a gente viu no começo, ele serve pra atrair a atenção de todos os Walkers até as entradas daquele lugar, servindo tanto como um escudo pra ninguém entrar pela porta da frente, nem pra ninguém fugir dali. A Maggie então vai questionar eles de como que fazer pra entrar naquele lugar. Eles vão falar que não dá, vão negar, provavelmente com medo. Mas o Negan então vai intervir, falando que, pô, se alguém já conseguiu sair, deve existir alguma passagem. E aí fica esse clima estranho, esse cara, que provavelmente foi quem fugiu de lá, fica todo borrado, falando que jamais voltaria pra aquele lugar, que não tem o que fazer. A garota então insiste que eles precisam fazer alguma coisa. E é quando o Negan vai interromper eles, dizendo que está tendo um déjà vu, e começa a citar o santuário, que era a base dos Salvadores antigamente, e como ele construiu aquilo que era bem semelhante ao do croata. A Maggie, claro, percebe na hora o que ele está dizendo. O Negan segue falando que o povo se cansou daquilo tudo e decidiu revidar, e eles conseguiram. Eu não sei se eles perceberam que ele estava falando dele mesmo, mas isso foi o suficiente para convencer eles a considerar a ideia. E eu achei isso uma sacada legal do Negan e da série de resgatar, sabe? Porque existe uma conexão e semelhança ao que aconteceu e o que está acontecendo, e também traz um ar de esperança pra Maggie. Nessa hora eles ainda vão ver os carros e a van dos Abruzes, e a cena segue mostrando eles tirando Pearlie da van, sendo recebido pelo croata e depois é levado e preso, em um lugar que dá pra ver toda a arena por dentro e está tomada pelo povo do croata. Nessa cena a gente ainda consegue ver de relance eles colocando um Walker dentro de uma espécie de vidro, um aquário cheio de um líquido meio
espesso, sabe? Que a gente não entende ainda pra que é, mas mais pra frente vai ser revelado. Eu gostei muito da apresentação desse lugar, porque traz uma imersão muito boa e provavelmente teremos um conflito bem grande ali dentro no próximo episódio. O Negan e a Meg se juntam com o pessoal ali, onde o cara ali começa a desenhar e explica como que saiu da arena. Em uma oportunidade que ele teve quando foram limpar a sua cela, ele conseguiu fugir e escapar. Ela então vai questionar onde ficam essas celas, mas o Negan fala em seguida que provavelmente ele deve ter mudado os presos de lugar. Eles então vão questionar como é que ele sabe disso, e é quando a Meg revela que o Negan e o croata se conheciam. E explica também que podem usar o Negan como distração, já que o croata pode querer se vingar do Negan. Mas o pessoal ali continua receoso e com medo, já que tudo aquilo é muito arriscado, né? E como já aconteceu em The Walking Dead, que o Negan alugou um apartamento na cabeça de todo mundo, eles estão com medo de dar ruim de novo. E um deles ali ainda questiona se vale a pena, se o filho da Meg ainda está vivo ou não, provavelmente não deve estar, o que cria uma situação muito tensa que faz com que o Negan precise interferir e pedindo para todos se acalmar. Novamente a cena muda, mostrando Pearl preso naquele que seria um camarote com a vista para todo o lugar, toda a arena. É quando um cara entra carregando bandeja e as coloca sobre a mesa, e em seguida o croata entra. Ele tenta persuadir o Pearl, explicando que o lugar é um santuário e que todos podem se juntar a eles. Ele também vai explicar que antes do surto ele trabalhava com esse negócio de usina elétrica e tudo mais, e viu uma oportunidade muito grande nessa cidade, pois já que existia uma quantidade enorme de walkers presos nos esgotos, ele percebeu que conforme o corpo deles iam se decompondo, ia criando um gás, e assim ele desenvolveu um combustível no qual ele gera bastante energia, e isso justifica aqueles walkers presos naqueles tanques de água. O croata então vai questionar quem ele é e o que ele está fazendo ali, mas o Pearl não responde nada. Então ele iria se servir de um dos pratos ali na mesa, mas ele então vai perceber que tinha uma larva dentro do seu prato e vai ficar abismado e vai questionar ao homem que serviu ele. Em seguida, furioso, vai obrigar ele a comer a chave das algemas do Pearl e acaba nocauteando ele ali, enquanto o Pearl assiste tudo assustado. Eu vou ficar preso aqui pra sempre. Eu confesso que eu não gostei muito dessa cena. Eu percebi que foi uma tentativa de mostrar a insanidade do croata, mas eu achei que não foi o suficiente. Pra mim pareceu apenas um cara, um velho doido qualquer. Fora que eu também suspeito que o croata sabia que a larva estava ali e ele queria fazer toda essa cena pra chamar a atenção do Pearl. Não sei. Agora o diálogo que vem em seguida me impressionou bastante. A Meg vai estar sozinha olhando seus pertences, alguns itens que ela carregava numa caixinha, um desenho do Glenn, algumas fotos, o relógio do seu pai. E é quando o Negan vai chegar e vai oferecer pra ela uma blusa, no qual ele achou e pensou que a Meg poderia dar ao filho dela. Ele tenta tranquilizar ela, dizendo que conhece o croata e que o garoto deve estar vivo sim. A Meg então vai aproveitar e vai desabafar, contando que pediu pro Herschel se esconder na noite em que eles foram atacados pelo croata, mas ele recusou e pediu pra ela deixar ele em paz pelo menos uma vez na vida. E enquanto ela dizia isso, a gente vê a dor do personagem que carrega essa mágoa dessas últimas palavras, de que ela acha também que não foi uma boa mãe pro garoto nos últimos meses. Além de que a única coisa que restou para ela de todas as pessoas que ela já amou na vida está naquela caixinha. O Negan então se comove e começa a falar. E é quando finalmente vamos descobrir o que aconteceu com a Annie. Primeiro que ele fala que o nome do filho dele era Joshua e conta que um tempo atrás ele, a Annie e o filho moravam em uma cabana perto da Nova Babilônia. Ele conta então de uma forma bem tendenciosa que em um certo dia a Annie foi até a cidade para negociar com o povo de lá e não voltou, então ele decide ir atrás dela e a encontrou. Do jeito que ele começa a falar, dá a entender que ele encontrou ela morta, mas não foi isso. Foi ruim do mesmo jeito. Pelo que ele conta, ele encontrou ela toda espancada e saqueada. A Annie então implora para ele não fazer nada a respeito disso, mas obviamente, né, que o Negan ele fez. Ele foi atrás dos 5 caras, encontrou eles e ainda conta pra Meg que não queria, mas os matou. Então ele diz que em seguida estavam todos fugindo, mesmo com as dificuldades da Annie. Ele então coloca os dois no vagão de trem que iria pra Misery e que ele entraria em seguida, mas ele nunca entrou. E que desde então ele fica muito preocupado se eles estão bem, não estão, e carrega essa culpa também. Dá pra ver que a Meg se comoveu com isso através do olhar dela, que não é mais aquele medo e insegurança, e sim uma empatia e compaixão pelo que o Negan contou. A cena muda mostrando a Jeannie correndo pela cidade e aparentemente ela é quase pega por um walker e deixa cair o seu dinossauro de pelúcia. Nisso vem um flashback do Negan bravo porque ela não falava nada e estava obrigando ele a ir atrás desse dinossauro que ela havia perdido. E ele ainda vai dar um sermãozinho nela, que ela precisava superar isso ou acabar se dando mal. Acontece que enquanto ela estava fugindo, uma figura estranha aparece e pega o ursinho de pelúcia dela e ela vai ficar apenas olhando. A cena volta novamente pro Negan e pra Meg, eles na mesa com as outras pessoas num ritual, colocando seus pertences à
frente do prato enquanto o cara rezava ou cantava. Uma cantiga ali deles. E ao mesmo tempo mesclando com a arena, que dava pra ver que o Pearl estava sendo carregado pra dentro do ringue. E antes de colocar ele lá dentro, eles ainda vão forçar ele a dar uma inalada naquele gás que sai daquele líquido espesso com os Walkers, o que vai deixar ele meio tonto, o que faz a entender que é a nova droga deles dessa época. Eles então vão prender ele ali. Lá no ringue ele vai ser forçado a lutar com aquele carinha que foi obrigado a engolir a chave das algemas. E nisso ele vai conseguir tanto derrotar o Walker quanto perceber que precisava abrir a barriga dele para pegar a chave. E em seguida eles colocam mais alguns Walkers lá dentro, forçando ele a ter que enfrentar todos ali. Ele então vai demonstrar interesse em pegar a sua bota para usar como arma, mas ele então recua e vai na outra. O croata percebe então que ele esconde algo ali. Então o Pearl vai e consegue acabar com todos os Walkers. Numa cena que eu gostei, achei legal até, mas não tão surpreendente assim quanto eu esperava. A cena volta então pra Meg conversando com o Tommaso, que demonstra ter interesse em ter filhos no futuro. E a Meg usa isso pra motivar ele a tornar aquele lugar mais seguro então. E é nessa hora que aquele ser, aquela pessoa encapuzada vai chegar ali, mostrando ser conhecido daquele pessoal. E é quando a Meg então vai ver o dinossauro na mão dela e vai perguntar como é que ele conseguiu. Ela vai revelar que encontrou o dinossauro recentemente na rua e a Meg vai comentar que conhece alguém que gosta desses tipos de pelúcia. E a pessoa então vai e oferece para ela o brinquedo. A cena volta então pro croata e pro Pearl, que está apreensível enquanto o croata elogia sua performance. E é então quando ele vai contar pro Pearl que ele tinha uma família e que eles estavam escondidos dentro de uma sede de correios. Porém, quando ele voltava para casa, ele encontrou a sua família morta. Ele descobre então que uma outra família que estava muito faminta acabou se alimentando deles. Em seguida ele fala então que enlouqueceu, mas antes dele tirar a própria vida, ele acabou conhecendo um homem que a gente provavelmente deduz que é o Negan, que acabou se tornando família dele. E ele também conta que esse homem ensinou ele a proteger coisas que é importante para ele. E é quando ele questiona o que é que ele escondia na bota. Nessa hora os homens do croata vão agarrar ele e forçam pegando a bota. E é quando ele vai e tira aquela carta que a gente já tinha visto, no qual o croata vai e lê, revelando então ser alguém que precisava muito da ajuda do Pearl. Enquanto ele lia, o Pearl fica se remoendo todo. E é nisso que ele vai acabar revelando que ele foi até a cidade ali, junto com mais 2 homens que já morreram, e eles estavam atrás do Negan. E quando o croata escuta o nome dele, ele fica surpreso. Ou seja, aparentemente ele ainda não sabia que o Negan estava na cidade, e isso desperta nele um grande interesse. A cena vai mudar pro Negan e aí que a merda vai começar a acontecer. Já que o grandão, que já havia implicado com a Meg e com esse rolê todo, vai cercar o Negan e vai revelar que encontrou o cartaz de procurado que ele havia escondido. Isso vai fazer ele desconfiar do Negan, que vai tentar tranquilizar ele. Mas o grandão então não se convence e não deixa o Negan passar. Então ele tenta atacar o grandão, mas ele não consegue. Mas o Negan consegue pegar um ralador e passa na cara dele, fazendo com que ele perdesse o controle. E vai acabar caindo com o pescoço e um pedaço de cano que vai atravessar a sua nuca. Assim, matando ele ali. Criando essa situação tensa, no qual a gente fica aliviado do Negan ter escapado dessa situação, mas também preocupado com o que pode gerar por conta disso. A gente fica até com medo, tenso de alguém ter aparecido na hora ou ter visto essa cena toda, mas por sorte ninguém viu. Enquanto isso, lá fora vai mostrar que a Meg, ela pegou aquele ursinho de pelúcia e ia atacar fogo nele naqueles balde. Enquanto a gente vê bem no canto a Jeanne olhando pra Meg. E nisso ela vai ter um flashback mostrando que o Negan encontrou esse ursinho de pelúcia, cuidou dele, né, simbolicamente. Isso gerou um sentimento muito forte nela que vai fazer com que ela abrace ele. Ele também vai aproveitar e ensinar um sinal pra ela. Já que ela não quer falar, quando ela estivesse em perigo, era só ela assoviar. Ele conta pra ela também que é como a Lucille fazia na época que ela não tinha mais forças. Isso é muito legal, porque mostra que os dois estão se apegando muito um no outro por causa dessa necessidade, da falta, de todas as situações que levaram eles até ali. Em seguida vai mostrar a Meg colocando fogo no bichinho. Assim, encerrando esse episódio no maior climão. Bom, pra mim foi um episódio foda. Aconteceram várias coisas, revelaram várias outras que foram abertas, né, na própria série. Teve uma boa dose de drama e ação, e acredito que nos próximos episódios teremos muito mais. E o Negan e a Meg estão muito bem, como sempre. Eu estou muito ansioso e estou gostando, porque é um episódio melhor que o outro. E isso é algo muito positivo. E com essa questão toda, né, a gente fica um pouco preocupado, né? Será que a Anne e o filho do Negan estão bem? Será que no futuro eles vão se reencontrar? Será que a série fez isso pra tentar criar uma outra spin-off pra fazer o Negan ir atrás dos parentes dele? Não sei. Vamos ver, vamos esperar tudo. Mas faltam apenas 3
episódios, 3 episódios que serão muito intensos e eu estou muito ansioso. Eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram esse episódio aqui ou os anteriores e também estão ansiosos, estão gostando da série, estão gostando desses vídeos que eu estou fazendo. Tô tentando trazer todos os detalhes, contar tudo o que acontece e explicar o máximo possível das coisas que eu vou percebendo e achando legal. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like aqui, que me ajuda bastante e faz eu perceber que vale a pena continuar trazendo esses vídeos aqui no canal. Inclusive tem outros vídeos que eu vou deixar tudo aqui na descrição, as outras análises. Fiz um vídeo de curiosidades sobre o Jeffrey Dean Morgan, que está bem legal, curiosidades que eu nem sabia quando eu tava procurando. Tem o vídeo resumindo toda a saga de The Walking Dead, desde a sexta até a última temporada, que está legal também, vou deixar aqui na descrição. E convido vocês a se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, pois estarei sempre falando de The Walking Dead o máximo que der aqui e também de outras séries e de outros filmes. Aproveita também e me siga em minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando do que eu tô assistindo, de novidades e ainda tenho um contato direto com vocês. Obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau!